Olá, sou o professor Eduardo Santana, do curso técnico em Secretaria Escolar. E hoje encerraremos com a última unidade, a quarta unidade da disciplina de Escrituração Escolar. Unidade essa intitulada Compreender o Projeto Político-Pedagógico, o Regimento Escolar, o Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil e suas funções como instrumentos normatizadores das ações da escola, ou seja, Projeto Político-Pedagógico, o Regimento Escolar, o Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil têm funções dentro da unidade de ensino de normatização, de implementação de ações que visam o fomento do processo de ensino e aprendizagem. Então, a proposta dessa unidade é ajudá-los a compreender melhor como funciona o PPP, o Regimento Interno, que são as normas que estabelecem as normas de comportamento tanto de funcionários como de estudantes, qual a função do conselho escolar e qual a importância do Grêmio Estudantil, que é basilar para que o estudante possa acessar direitos e reivindicar melhorias, tanto na estrutura escolar, como na qualidade do ensino ofertado, enfim, possa ter garantido o seu acesso a uma educação plural e de qualidade. Bem, o secretário técnico de secretaria escolar exerce a função essencial, como você sabe, dentro dessas instituições de ensino. Para tanto, ele deve ter conhecimento a respeito da função do PPP, que é o principal instrumento para planejamento e avaliação das instituições. Então, é a partir desse documento que podemos definir o rumo, a intenção e os processos pedagógicos e administrativos que serão realizados para cumprir metas, expectativas, objetivos e propostos pela comunidade escolar. Ou seja, é esse documento que determina a identidade da escola e indica os caminhos para a prática docente e a busca pela aprendizagem. Então, entendendo que o PPP ele é produto de uma construção coletiva, não da gestão escolar, dos professores ou da própria secretaria, mas sim de todos aqueles que compõem a comunidade escolar. Comunidade escolar são todos, pais de alunos, estudantes, terceirizados, professores, pessoal da secretaria escolar, equipe gestora, a comunidade que volta no entorno, que mora no entorno, a associação de moradores, todos, segundo a legislação vigente, tem vez e voz na composição desse importante documento. Então, o projeto político-pedagógico ele é basilar para o fomento do processo de ensino e aprendizagem. E cabe a nós, todos nós, que queremos educação rica, plural, diversificada e inclusiva, se apropriar disso e contribuir para a construção do PPP, da sua comunidade. Você não precisa ter um filho de uma escola, ser pai de um aluno, ser estudante, enfim, atuar dentro de uma instituição de ensino para participar do PPP. Basta que você seja daquela comunidade, você tenha envolvimento, se importe com a questão da qualidade do ensino ofertado e queira se envolver. Cabe à escola se informar e procurar mais informação de como você poderia contribuir para isso. Então, ele tem em mente que o PPP é um instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino. Ele é um documento indispensável ao funcionamento escolar, portanto, cada escola deverá construir o seu próprio PPP, tomando como referência, no entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a chamada LDB, e também respeitando as especificidades da instituição, seus agentes e a própria comunidade onde a escola está inserida. Ou seja, não deve ser um documento engessado. É um documento que deve estar antenado com a realidade na qual a escola está inserida. Tem uma legislação, tem uma normatização norteadora, mas também é um documento flexível. Tão flexível que ele deve ser revisto, refeito, revisitado a cada 2 ou 5 anos, revisando isso daí de acordo com as necessidades da escola, da comunidade, e as modificações no próprio processo de ensino, nas normativas. Então, tem esses marcos legais, inclusive observando também as leis municipais, estadual e federal. Então, de acordo com as necessidades que é traçada, por exemplo, pelo Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho Federal de Educação,
Então, tem que estar antenado tanto a LDB, as normas normativas, a modernização da legislação e as necessidades, né, da escola, da comunidade, de acordo com a realidade na qual a comunidade está inserida, a escola está inserida. E aí, quanto à elaboração do PPP, será necessário que ele seja capaz de contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos: a missão da instituição formadora, ou seja, da escola, a clientela, o público-alvo a serem informados, os dados existentes sobre a aprendizagem desse público, a proposta de interação com as famílias, os recursos humanos e estruturas disponíveis, as diretrizes pedagógicas escolhidas, o plano de ação a ser seguido, ou seja, um PPP que é fomentado, construído para, por exemplo, uma escola de tempo integral, né, ele não serviria, por exemplo, para uma escola que funciona apenas com educação de jovens e adultos, por exemplo. Uma educação de uma escola em tempo integral da rede estadual, um PPP para essa escola, talvez não se adeque necessariamente a uma escola a nível municipal de Exu, por exemplo, né? Que tem especificidades específicas para atender aquela região, o público é outro. Então ela deve estar antenada com a necessidade de cada região, público, localidade estar inserido. E aí bora falar também do regimento e seus elementos, né? O regimento escolar serve para reger o ensino e subsidiar as normas cabíveis à formação da instituição escolar, sendo ele um documento obrigatório que apresenta as regras de funcionamento da instituição e deve ser conhecido amplamente por toda a comunidade escolar. Assim como o PPP, o regimento também requer a manutenção de uma abertura para possíveis alterações que acompanham as mudanças na sociedade, as leis e as decisões da escola no seu caminhar. Então, o PPP ele não deve ser um documento oculto, assim como o regimento interno. Se você vai impor determinadas regras, apresentar aos alunos novatos quais as regras, e essas regras devem ser dadas a conhecer, essa documentação deve estar acessível tanto a alunos, funcionários, professores, pais de alunos e a comunidade em geral, né? Então, ele deve saber quais os limites, quais os seus direitos e seus deveres dentro do espaço escolar. Então não é um documento que deve estar escondido, deve ter um documento ter amplo acesso a toda a comunidade escolar, assim como o PPP. E o Conselho Escolar, qual a função do Conselho Escolar? É o órgão máximo para fundamentar as decisões da escola. O Conselho Escolar é formado pela representação dos diversos segmentos que compõem a comunidade escolar, como aluno, como professores, pais, responsáveis, funcionários. Entendam, conselho escolar não é a mesma coisa que conselho de classe. Conselho de classe são os professores e colegiados que se reúnem para deliberar a respeito de situações específicas de alunos específicos, final de ano letivo, enfim. Conselho escolar é outra coisa, para tomar decisões em conjuntas a respeito da escola, das necessidades da escola, tá ok? E aí, o conselho escolar eles são órgãos, né? Os conselhos escolares são órgãos com a finalidade de deliberar sobre as normas internas e funcionamento da escola, ou seja, a construção das normas de funcionamento, regras de convivência, enfim, e participação na construção do projeto político-pedagógico. Então, o conselho escolar ele tem mais afinidade com a ideia de comunidade escolar. É quando essa comunidade escolar se organiza, né, como órgão colegiado e forma o conselho escolar. Lembrando que é diferente de conselho de classe, tá ok? E aí quais são as funções? Funções deliberativa, função consultiva, função mobilizadora e função fiscalizadora. Essas são as atribuições do conselho escolar. E o Grêmio Estudantil? Conhecido, né, como Lei do Grêmio Livre, temos a Lei de 7.398, sancionada em 4 de novembro de 1985, que dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes de primeiro e segundo grau e de outras providências. Então, o Grêmio Estudantil ele é fundamentado em lei, né, datada de 1985. E o Grêmio é uma forma de organização colegiada, formada pelos estudantes de uma escola com o objetivo de representar o seu corpo discente de forma livre e autônoma, devendo promover o diálogo entre estudantes e os profissionais que atuam na unidade, como professores, coordenadores, diretor e a própria comunidade que vive no entorno, né?
E o Grêmio ele deve dar voz às necessidades e demandas dos estudantes dentro da gestão, visando assim defender os estudantes dos alunos. Sua importância está associada ao fato de oportunizar aos jovens que a experiência na ideia de representação, né, do agir politicamente por meio da participação democrática, em busca da promoção do diálogo, contribuindo para o protagonismo juvenil na sociedade. Então é chamar os jovens para desde cedo ele possa entender a importância do diálogo, do debate, do envolvimento na política, porque tudo é política, né? E aí a ideia de que se você quer conquistar direitos, não é no grito, não é no supetão, não é através da violência, mas sim na organização, da forma da organização política. E que lugar melhor para se promover isso, senão as nossas escolas, né? Organizar nossos jovens para, desde cedo, aprenderem a buscar, a se organizar para fazer valer seus direitos. Então, a atuação do Grêmio Estudantil representa os interesses dos alunos, as reuniões dos representantes de classe, conselho escolar e da associação de pais e mestres. É nesse momento que ele pode levar as demandas dos estudantes para professores, direção, comunidade e participar ativamente nas decisões que impactam diretamente na vida da escola. Afinal de contas, a razão de ser da escola são os estudantes. Então, além de outras ações que o Grêmio costuma organizar relacionadas à cultura, esporte, cidadania e política social e de comunicação. E aí vale salientar que a formação do Grêmio Estudantil ocorre por eleição organizada pelos próprios estudantes. Ou seja, é uma forma de, desde cedo, as crianças, os jovens, adolescentes, entenderem a importância de se organizar politicamente para se fazer representar, ter vez e voz. Então, por isso, cara estudante, é muito importante que vocês possam se fazer presente nesse processo decisório. Inclusive na própria universidade, que temos os DAs, né? Os diretórios acadêmicos relacionados a cada curso, onde você vai lá, se associa e pode lutar por melhorias na qualidade do curso ofertado e outras demandas. Então é muito importante que você, estudante, faça parte do Grêmio Estudantil, inclusive reivindicando melhorias, seja nas condições físicas da escola, da merenda ofertada, né? Organização de horário de aulas, ou seja, garantia de direitos, porque não adianta estar na legislação determinados direitos se você não briga pela sua implementação, a sua efetivação. Tá ok? É isso, e aqui me despeço de vocês. Um forte abraço, tchau, tchau.